Programa Observadores. Patrocínio Sinobras. Pode construir, pode confiar. Bom dia, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Muito bom ter você conosco nessa manhã e nós sempre aqui trazendo assuntos que nós sabemos que vão causar algum impacto na vida prática de vocês. Para isso nós trouxemos aqui hoje o Dr. Márcio Costa, médico, neurocirurgião, um grande profissional que nós temos aqui na nossa região. Já veio aqui outra vez, já tem 2 anos, é a primeira vinda dele e a gente combinou de trazê-lo aqui novamente. E coincidentemente, estamos trazendo ele na semana do combate ao AVC, né? Do dia do combate ao AVC. E eu começo dando um bom dia para o nosso convidado. Doutor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia aos telespectadores do Observadores. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. Eu sempre estou disponível para levar informação sobre saúde para a população do sul e sudeste do Pará, em especial da nossa Marabá. E certeza que vamos tratar de um assunto importantíssimo, que é sobre o acidente vascular cerebral, famoso derrame, que a população conhece, e que acomete muito parte da população, sendo a segunda principal causa de mortalidade em nosso país. Perfeito. O senhor tem uma vida bem ocupada, bem corrida, então lhe agradeço ter conseguido um espaço na sua agenda para estar aqui conosco. Já vem tentando conciliar aí há 2 semanas, né, para estar aqui, e hoje só atende também em Paraupebas. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a estrutura lá de Paraupebas. Mas destacar que eu sou, além de neurocirurgião, neuroradiologista e intervencionista também. E eu sei que o intervencionista trabalha diretamente em UTI, não é isso? Não. A neuroradiologia intervencionista, Patrick, até bom para conhecimento, é uma como essas áreas convergem? Sim, é uma subespecialidade, tanto da neurocirurgia como da radiologia ou da neurologia. A gente trabalha diretamente na área de hemodinâmica. Perfeito. Assim como existe hemodinâmica, a parte cardíaca, que faz cateterismo, angioplastia, trata as doenças do coração, existe a hemodinâmica da parte neuro, que é a neuroradiologia intervencionista, em que a gente pode tratar doenças cerebrovasculares, muitas das vezes de forma minimamente invasiva, através de catéteres que nós levamos até a região do cérebro para fazer um tratamento adequado. Perfeito. Já eu vou ter uma foto aqui sobre isso e a gente vai falar sobre hemodinâmica, que é uma das coisas que mudou desde aquela nossa primeira conversa, né? Coloca a primeira foto aqui, por favor, Rodrigo. Eu quis, logo nesse início, que a gente falasse sobre esse equipamento aqui, porque hoje, entendendo a complexidade do que é você ter um hospital de média e alta complexidade, você tem um equipamento do porte do que é o nosso hospital regional, eu fico pensando como que era a nossa vida sem esse equipamento, né? Quantas vidas não foram perdidas ao longo dos anos antes do advento desse equipamento público. Eu acho ninguém melhor do que o senhor para falar sobre a importância desse equipamento. Patrick, eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, mas eu até te sugiro convidar o cardiologista, o Dr. Arilson, que faz parte da equipe lá do regional, para falar sobre a parte cardiológica, e a doutora Tatiana, que coordena a parte da vascular, para falar de parte periférica. Mas vamos falar um pouco de como foi importante essa inauguração que ocorreu em 2022, e de 2022 para cá, a gente está podendo tratar esses pacientes. Me permita um parêntese. Claro. Eu perguntei no geral, né, sobre o hospital, e isso já foi diretamente na hemodinâmica. Sim. Então, quando o doutor está falando em 2022, ele está se referindo à hemodinâmica. A inauguração da hemodinâmica. Da hemodinâmica, que é um outro patamar que nós alcançamos, não é isso? Outro patamar, sim. Eu retornei, eu sou paraense, como eu acho que a maioria pensa que eu não sou, mas eu sou paraense, de uma cidade pequena chamada Oriximiná, que fica no oeste do estado, e retornei para o Pará, para Marabá, em 2019. Em 2020, comecei a trabalhar no regional, Patrick, e o regional sempre foi o hospital de referência aqui da região. Isso aí, desde que eu cheguei, eu tenho ciência disso. Só que tinha uma coisa que nos deixava muito triste mesmo. Tinha pacientes que chegavam para a gente no regional com sangramento na cabeça grave, chamado hemorragia subaracnoidea, em que a gente suspeitava de aneurisma e não tinha, mesmo eu tendo a especialidade, subespecialidade, não tinha equipamento. E quantos pacientes desses, infelizmente, a gente viu esperar, demorar a transferência, inclusive alguns
perderem a vida sem poder receber o tratamento adequado. Com a inauguração da hemodinâmica, como eu acabei de falar e você reforçou, em 2022, demos uma virada de chave. Hoje o Hospital Regional, além da hemodinâmica, oncologia que inaugurou recentemente, está se tornando um hospital de alta complexidade no sul e sudeste do Pará. Perfeito. E da parte neurocirúrgica e neuroradiologia intervencionista, hoje, garanto para vocês, Marabá não deixa a desejar para o grande centro do nosso estado, que é a capital Belém. Na verdade, hoje eu me orgulho de dizer que os pacientes, muitas vezes, da região, como a região de Lago, de Tucuruí, ou região mais ao sul, como Redenção, preferem vir para o regional do que para Belém, porque aqui eles sabem que vão ser tratados e bem tratados, e tem como a gente fazer coisa que faz em Belém também. Porque tem o encontro dos profissionais que são habilitados para isso, no caso o senhor, o doutor Arilson. Até o senhor citou Arilson, já esteve aqui conosco, mas vamos também renovar a vinda dele aqui, meu amigo pessoal. Abraço, doutor Arilson. Então lá vocês dividem o espaço, sim, porque a hemodinâmica ela é efetivamente instalada no centro cirúrgico, não é isso? Isso. A hemodinâmica é um setor do hospital e, sem dúvida, a cardiologia domina. Hoje a cardiologia usa 3 dos 5 dias da semana úteis, a cardiologia usa 3, eu uso 1,5 e a vascular fica com a metade de 1, e assim a gente se divide e vai encaixando. Surge uma urgência no dia que seja do Arilson, eu chego, converso com ele e a gente entra em qualquer intervalo. A mesma coisa, às vezes já estava fazendo procedimento, chegou uma urgência cardiológica, um infarto, aí o paciente tem que entrar na sala. E aí a gente vai se encaixando para prover melhor qualidade de atendimento para o paciente da região. Passa mais uma foto, por favor, que eu acho que tem justamente o centro cirúrgico, se eu não me engano. Não, a foto... Elas estão em ordem, Rodrigo. Isso aí. Aí é a foto de uma neurocirurgia que a gente está fazendo para provavelmente drenagem de hematoma cerebral, um coágulo no cérebro. É na hemodinâmica aqui? Não, essa foto é no centro cirúrgico. A hemodinâmica deve ter... eu acho que eu vi a foto, eu acho que é a próxima foto. Vamos passar mais uma imagem, por favor. Aqui. Não, pode passar a próxima. Tem mais uma, Rodrigo? Essa aí. Isso, aqui junto com a equipe, Isso, né? Toda a equipe ali atrás, o aparelho de hemodinâmica, aquele arco que está lá atrás. E aí é a equipe que eu tenho muito orgulho de fazer parte, eu falo para eles, eu sou só um dos integrantes. Aí está toda a equipe de enfermagem que trabalha com a gente e proporciona o atendimento. Assim, a área da hemodinâmica do hospital chega a ter uma taxa de satisfação acima de 95% dos usuários que são avaliados com taxa de satisfação superior. Era isso que eu ia lhe questionar, porque essa foto aqui foi justamente, o senhor publicou justamente para comemorar, não é isso? Sim, o ano de 2024. Foram quantos procedimentos? A gente está... Para o total, desde a inauguração, já está chegando próximo de 5.000 procedimentos realizados. Meu Deus do céu. Entre cardiologia, neuro e vascular. Eu acredito que esse ano, ou no início do ano que vem, fecha. De um serviço que a pessoa, para passar por esse procedimento, teria que ir para Belém ou para fora do estado? Ou para fora do estado. E hoje não precisa mais ir. Olha, gente, me arrepia pensar nisso, doutor, porque quantas vidas não têm sido salvas por conta desse procedimento? Patrick, eu falo assim, podem deixar essa foto, que eu tenho muito orgulho dessa equipe. Aí nessa sala, para você ter uma noção, recentemente a gente comemorou mais de 100 pacientes embolizados de aneurisma cerebral. O mês de setembro, que acabamos de terminar... O que é embolizar? Na hemodinâmica, a gente consegue entrar com microcatéter, levar dentro do aneurisma e preencher esse aneurisma de cóio, que é mais conhecido como mola. E essa mola oclui o aneurisma, impossibilitando o ressangramento, que seria gravíssimo, ou o sangramento. E agora, no mês de setembro, também foi um mês de alusão ao aneurisma cerebral, a gente comemorou mais de 100 pacientes tratados desde a inauguração, em 2022. 100 pacientes que ou teriam um desfecho desfavorável ou não teriam sido tratados. E não tinha na região e agora tem. A gente tem a estatística, nossa estatística é muito, muito satisfatória. A gente tem aproximadamente desses 100 pacientes, mais de 90 receberam alta para casa. Doutor, por que a hemodinâmica não se faz sem hemodinâmica? É pela segurança do paciente? Que tipo de equipamento, mais especificamente, tem na hemodinâmica que ele é tão necessário?
esse aparelho lá atrás, que a gente chama de... O arco cirúrgico. Não seria um arco cirúrgico, né? Seria o aparelho de hemodinâmica. Ele permite a gente visualizar por dentro dos vasos. Perfeito. Visualizar o vaso e poder tratar ele de forma adequadamente. Se tiver uma lesão, poder intervir de forma a prevenir a doença mais grave. Eu vi, era aí que eu queria chegar. Eu vi num vídeo só falando, destacando isso aí, que uma tomografia comum não verificaria essa situação. Assim, vamos falar especificamente de aneurisma cerebral. É uma das perguntas que eu recebo às vezes. Doutor, eu fiz uma tomografia e não deu aneurisma. A tomografia, mesmo as de excelente qualidade, não tem como identificar um aneurisma cerebral. Para identificar, ele teria que ser muito grande. E a maioria dos aneurismas cerebrais são pequenos. Então, assim, qual a orientação que a gente passa? Principalmente se você tem familiar de primeiro grau que teve aneurisma cerebral, que sangrou a cabeça. É procurar fazer um exame de triagem. Esse exame seria a angiotomografia ou a angiorressonância, que seriam os exames ideais para ver o vasos e visualizar se tem ou não tem aneurisma cerebral. E caso você tenha, procurar um especialista, porque muito provavelmente, se ele agir de maneira correta, ele vai pedir o exame de angiografia cerebral, que é feito na máquina de hemodinâmica. Certo. Mais tarde, lá no terceiro bloco, nós vamos falar bem mais de aneurisma. Estou guardando essa bala para esse momento. O senhor tem feito uma coisa muito legal nas suas redes sociais, que é fazer alguns vídeos também né, sempre falando um pouquinho sobre os procedimentos, dando dicas para as pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai ver esses vídeos também. Eu queria que o Rodrigo voltasse lá na primeira foto, por favor, Rodrigo. No esqueminha lá, no infográfico. Foto 1, isso, tá aqui. Doutor, AVC, é um desafio. É um enorme desafio. Sal é o grande vilão? O sal, não colocaria ele como principal vilão, mas é um dos fatores, sem risco, sem sombra de dúvida. Hoje em dia, se a gente pensar, uma das principais causas de AVC é a hipertensão arterial. Sim. Então, o consumo exagerado de sal está relacionado ao aumento hipertensivo. Então, o paciente tende a fazer picos pressóricos que aumentaria a chance de AVC. Mas eu não colocaria ele sozinho como causa. Certo. Tem muita mais causa. Principal, assim, que aquele que eu posso pedir, implorar aos pacientes, que seria o principal modificável para AVC, o cigarro. Cigarro é péssimo. Cigarro causa lesões nas artérias e ele pode, além do AVC, causar infarto, assim como doença aterosclerótica periférica também. Então, para mim, o principal fator, cigarro, associado à pressão alta e diabetes. E aí, doutor, os outros fatores? Consumo excessivo de álcool. Vida sedentária. Dislipidemia, que seria o colesterol alterado. A não prática de exercício físico, a não qualidade de sono. Hoje em dia a gente já sabe que uma boa noite de sono previne e é terapêutica para o cérebro. O uso abusivo de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Mulher tem que ficar preocupada com o uso de anticoncepcional, a gente sabe que aumenta. Anticoncepcional? Sim, aumenta um tipo de AVC chamado trombose. Então tem que estar muito bem orientado, um tipo de AVC decorrente de trombose cerebral. E hoje em dia que me preocupa, Patrick, que está na moda, que seria essas reposições hormonais. Isso me preocupa, porque também está associado Tem muita gente fazendo. Muita gente fazendo, e isso está associado ao aumento de AVC. Caramba, agora eu fiquei assustado. Sim. Quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o Dr. Márcio Costa, neurocirurgião, nos atendendo aqui para dar algumas dicas para vocês. Essa semana, né, o dia de combate ao AVC, e a gente dedicou essa primeira parte aqui justamente a falar sobre AVC, mas tem muita coisa ainda para a gente conversar. Eu peço que você continue conosco, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já aqui no SBT. De volta com o programa Observadores, aqui na telinha do SBT. Eu quero lembrar você de casa que os nossos programas anteriores estão disponíveis lá no YouTube, na íntegra, né? Assim como esse também. Basta você digitar Observadores Marabá, já dá um joinha pra gente, já segue. E hoje a gente está falando aqui de saúde e de uma área muito importante que é o neuro, né? Recebendo aqui
o Dr. Márcio Costa, que é uma referência aqui, é um dos neurocirurgiões que a gente tem aqui na região. O senhor estava me dizendo em off, doutor, que são 5 neurocirurgiões que nós temos aqui em Marabá? Em Marabá, eu acredito que residente em Marabá, 4 neurocirurgiões. Aí tem colegas que vêm e não residem, mas eu acho que residentes são 4 neurocirurgiões. Fora Marabá, o senhor está atendendo também Canaã e Paraupebas? Sim, a gente coordena a equipe do Neuroinstituto, do qual faço parte, que tenho orgulho de fazer parte, coordena o serviço de neurocirurgia de Canaã e Paraupebas. E uma coisa que é gratificante até falar, que depois que inaugurou o serviço de neurocirurgia tanto em Paraupebas quanto em Canaã, houve uma redução importante do número de pacientes que vão sequelados aqui já no regional, porque conseguimos tratar a tempo. E uma das coisas que a gente fala assim, para os gestores de saúde, e eu sempre que fui me reunir, apresentar o serviço, eu falo, tempo é cérebro. Se um paciente sofre um TCE em Paraupebas, Canaã, nas cidades próximas, e demoram 6, 12 horas para chegar no regional, e às vezes não tem leito no regional, que a gente sabe que apesar de ser um hospital referência para 21 municípios, isso levaria a consequências, levaria ao retardo do tratamento desse paciente e consequências como sequelas. E hoje, com Paraupebas e Canaã realizando neurocirurgia, hoje tem muito orgulho de dizer que os pacientes lá estão sendo atendidos em tempo imediato, em caso de trauma de crânio, e tem tido uma resolutividade bem importante na cidade. No caso de Paraupebas é o HGP. Sim, o Hospital Geral de Paraupebas. Esse tipo de situação, lá não tem hemodinâmica, só apenas a neurocirurgia. Neurocirurgia, isso mesmo, Patrick. E a neurocirurgia se enquadra no média complexidade? Não, também a neurocirurgia é alta complexidade. Todo hospital que tem neurocirurgia geralmente é cadastrado com uma alta complexidade. E só que lá na rede pública não tem. Vamos dar um exemplo. Se o paciente chegar ou em Canaã ou em Paraupebas com uma hemorragia decorrente de uma rotura de um aneurisma cerebral, a gente faz o cadastro, até por ser a mesma equipe, a gente tenta priorizar, trazer logo esse paciente para que seja tratado mais efetivamente. A gente sabe que o hospital regional é a referência desses municípios, então os pacientes são transferidos e a gente consegue intervir precocemente. Vou te dar um exemplo. Semana passada, podemos tratar uma paciente que teve um sangramento grave, foi atendida inicialmente no Hospital Geral de Paraupebas, transferimos, foi tratado e hoje já está em casa. Recebeu alta terça-feira agora. Uma benção. Doutor, você está falando de sangramento aí, mas quando você fala sangramento, é um sangramento interno, não um sangramento que a pessoa vai ver, né? Você está lidando, você lida com uma doença que é silenciosa, interna ao corpo e é silenciosa, né? Então, ao mesmo tempo que eu vejo que é uma preocupação sua, sempre o alerta para que não se chegue a esse nível, mas também não é fácil a pessoa entender que ela está vivendo esse quadro, que ela está vivendo essa situação. E eu sei que o tempo de resposta também é importante. Você usou o termo sequela. O que a gente pode dizer sobre isso? O quanto antes, na verdade, a melhor forma que eu poderia pedir para a população era prevenir. E como prevenir? Fazer atividade física, cuidar da saúde, cuidar da pressão, cuidar do diabetes, colesterol. E seria a melhor forma. Mas se você ou um familiar seu estiver tendo, e eu gosto de usar essa regra mnemônica porque é fácil. Qual é o nosso serviço de atendimento de urgência? SAMU. Só lembrar, o S de sorrir. Você pede para o paciente sorrir. O A de abraço. Você pede para o paciente levantar os braços para tentar te abraçar. E o M de música, para tentar cantar uma música, tentar falar. Se você notar que o paciente começou, familiar, algum conhecido, começou com a alteração súbita, imediata, em um desses 3, provavelmente ele pode estar tendo um AVC. E o quanto antes ele for atendido, levado ao hospital, é melhor para o paciente e melhor para o prognóstico dele, para voltar à função. Eu estou tentando ser o mais prático possível e tentar me colocar no lugar da pessoa de casa, da pessoa comum, né? Esse atendimento rápido que o senhor diz, no caso especificamente do AVC, eu posso pegar essa pessoa e botar no carro é melhor eu fazer isso, botar no carro e já levar logo, ou aguardar uma ambulância? Vamos lá. Excelente pergunta, Patrick. O ideal é chamar, tanto é que o U seria ligar para o serviço de urgência da regra mnemônica. Mas assim, eu acredito, depende muito do caso.
E dos recursos que você tem naquele lugar. Isso, recurso. Se eu estou na zona rural, onde eu sei que a ambulância não vai chegar, é melhor realmente eu botar no carro. Perfeito, o que você colocou. O ideal é sempre ser avaliado pelo médico e pelo serviço de urgência, mas como você colocou, a nossa realidade é diferente aqui. Sim. Está na zona rural, não tem como chegar, o quanto antes chegar, melhor. Perfeito. Doutor, a própria pessoa ela não percebe? Porque se você acabou de falar dessa regra aí, ela seria uma pessoa que está verificando isso, né? E a própria pessoa, ela tem como perceber? Patrick, eu gosto de contar histórias de pacientes. Essa semana mesmo eu atendi um paciente que percebeu que a mão esquerda começou a formigar, a fala dele começou a ficar embolada e estava com alguma dificuldade de deglutir. E, assim, o que me deixou triste é que eu perguntei por que se eu não procurou serviço imediato. Ele me conversando assim, doutor, eu pensei que ia passar. Então, assim, fiquem com essa mensagem, assim, sempre neuro deixa essa mensagem. Tempo é cérebro. Então, quanto antes ele tivesse procurado ajuda, quanto antes a gente iniciava a medicação. Então, assim, muitas vezes o paciente mesmo percebe. E, principalmente, se começou de forma súbita, você estava bem e começou a sentir algo diferente, tipo esse exemplo que eu dei, a sua fala está embolada, a sua fala está arrastada, a sua mão está pesada, você não está pegando mais como pegava o mesmo objeto, está deixando coisa cair da mão, procure ajuda, procure um médico, aí é importante medir a pressão, ver a glicemia e principalmente ter acesso a um exame de imagem para ver se teve algum problema cerebral. Uma outra coisa para a gente fechar essa parte do AVC, uma dica que eu vejo sempre nos seus vídeos, que eu acho também ela fantástica, a pessoa se adiantar no sentido de fazer os exames preventivos, principalmente se ela tem histórico na família. Sim, perfeito, Patrick. Assim, esse caso vale principalmente para o aneurisma cerebral. O doutor Márcio, o que é o aneurisma cerebral? O aneurisma cerebral a gente não nasce com ele. Geralmente a gente desenvolve com os anos de vida. E a gente sabe que tem um fator genético importante. Então, se na sua família, principalmente familiares de primeiro grau, tiveram aneurisma cerebral, procure fazer o exame quanto antes. Quem me acompanha já viu eu falando isso para os pacientes familiares. Para mim, quando eu vou tratar um paciente que já sangrou, eu gosto de comparar com o futebol, que todo mundo entende. É 5-0 para o aneurisma, eu já entro de vantagem. Quando eu vou tratar um aneurisma não roto, sem sangramento, é muito melhor para mim, mais fácil devolver esse paciente para casa sem nenhuma sequela. Doutor, quais são os casos mais característicos que a pessoa, depois que teve esse primeiro AVC, ela fica com alguma sequela? E quais são essas sequelas? A sequela mais frequente no AVC são as sequelas motoras. Paralisia? Aquele paciente que você vê na rua com uma alteração na motricidade de um lado do corpo, que a gente chama de hemiparesia ou hemiplegia. Eu gostaria até de falar para esses pacientes, se na família alguém teve algum AVC recente, o que eu vejo muitas vezes, Patrick, os pacientes não fazendo fisioterapia, e essas sequelas, não vou dizer que recuperaria 100%, não chego a esse ponto, mas teria quando a gente pega um paciente que teve uma sequela de um AVC ou trauma de crânio, uma sequela neurológica, a gente quer devolver função, que é a possibilidade de estar no meio de nós fazendo as coisas de forma independente. Então, quanto antes começar a reabilitação, quanto antes começar a fisioterapia, é muito importante. Agora, para encerrar mesmo essa parte de AVC, o senhor atende também, você tem seu consultório particular também. Sim. Então, eu estou falando geral aqui, tanto para o pessoal que é SUS, quanto para quem tem condição de pagar particular. A pessoa que quer se adiantar, fazer um exame, ela procura diretamente uma clínica especializada e marca já uma consulta? Sim, eu sugiro marcar uma consulta com um especialista, principalmente neurologista ou neurocirurgião, e para ser avaliado, né? Para ver, assim, aqui em Marabá eu atendo no Neuroinstituto, que é o consultório do qual eu sou sócio e da equipe que eu faço parte, e sugiro procurar, principalmente se já teve histórico na família. Certo. Doutor, por que determinadas situações físicas, né, que a pessoa
pensaria em procurar primeiramente um ortopedista, né, uma dor nas costas, etc. De repente acaba indo parar no neuro. Eu lhe pergunto isso com toda tranquilidade porque a minha mãe foi sua paciente e a situação que ela foi até o senhor justamente iniciou no ortopedista. Sim. E logo nas primeiras características ele disse, não, aqui não é comigo, é no neuro. Como é que se divide isso aí? Vamos lá. Essa é uma... Também te sugiro, Patrick, trazer o meu sócio aqui, o Dr. Sandro, que é especialista em coluna. Perfeito. Ele é neurocirurgião, especialista em coluna, especialista em dor. E aí ele pode até falar sobre coluna, patologia da coluna. Eu acho que é um bom aperitivo aí, um bom assunto para a gente conversar. Vamos trazê-lo, já estou confirmando aqui. O principal, assim... para vocês entenderem de maneira simples, todo neurocirurgião passou por uma formação de coluna. A gente tem durante a formação, são 5 anos de residência, além dos 6 anos de medicina, são 5 anos de residência em neurocirurgia, a gente passa por uma formação de coluna. E nem todo ortopedista passa por uma formação de coluna. Então, a ortopedia coluna é uma subespecialidade da ortopedia. Certo. Depois que tu acaba a ortopedia, tu vai fazer. E o neurocirurgião geralmente já passa na residência. Então, assim, aqui em Marabá, hoje em dia, quem opera a coluna? Os neurocirurgiões. Nós somos responsáveis também pela cirurgia de coluna no hospital regional. Então, quando é uma patologia que é cirúrgica, os colegas ortopedistas aqui em Marabá tendem a encaminhar para a gente. Ah, tá aí, eu não sabia. Sim. Quando é uma patologia cirúrgica, e como eu te dei um exemplo, além de neurocirurgião, meu sócio Sandro é especialista em coluna. Ele ainda fez, depois estudou mais coluna, assim como eu estudei neuroradiologia. Então posso imaginar que quase todas as situações envolvendo acidente de trânsito, motocicleta, provavelmente você vai participar da cirurgia. Sim, vai passar com a gente no regional. Se precisar operar a coluna, vai passar com a gente no regional. É nós que operamos lá. Tá aí. Show de bola. Vamos colocar um vídeo aqui, por favor? Primeiro vídeo. Doutor Márcio, com que tamanho de aneurisma devo me preocupar? Essa é uma pergunta, sem dúvida, vamos dizer assim, cabulosa. Por quê? Se a gente pegar a literatura médica, recomenda-se muito tratar aneurisma a partir de 5 milímetros. Porém, todo neurocirurgião, todo neuroradiologista já viu aneurisma menor e sangrar. Inclusive, recentemente, e vou postar um vídeo sobre isso, sobre esse caso, atendemos uma paciente com sangramento grave na cabeça decorrente de um aneurisma inferior a 5 milímetros que sangrou, o qual podemos intervir e tratar, evitando um desfecho pior da paciente. Esse vídeo, como eu falei, o Dr. Márcio tem feito muito esse tipo de vídeo, até quero me parabenizar, porque é um serviço social de utilidade pública, né? Então, da mesma forma que o senhor está aqui nos atendendo hoje, porque tem esse interesse que a informação chegue para as pessoas, né, dentro da sua área. Esse também é um serviço público muito importante que o senhor faz muito bem, até lhe parabenizar e incentivar nesse sentido. Esse é o tema que a gente vai conversar na volta do intervalo. Então já joguei esse vídeo logo para vocês e a gente vai para um rápido intervalo. Em seguida a gente volta com o Dr. Márcio Costa para a gente falar de aneurisma. De volta com o programa Observadores aqui na telinha da TV Correia SBT. Que bom que você está aqui conosco, nos acompanhando hoje. E nós estamos conversando aqui com o Dr. Márcio Costa, neurocirurgião aqui de Marabá, um dos grandes profissionais que a gente tem aqui na região. Falamos sobre AVC bastante e agora a gente vai falar de aneurisma, né, doutor? E vamos colocar mais um vídeo. Vamos colocar primeiramente o vídeo. Dia 29 de outubro, Dia Mundial do AVC. Nada melhor do que proporcionar a um paciente com AVC devido a aneurisma cerebral roto um tratamento adequado para o caso. Hoje podemos tratar esse paciente. E como alerta, deixo vocês, o melhor tratamento é a prevenção. Previna-se para não ter AVC. Show. Aí do AVC que você tinha falado, né? Sim, outro bloco. Aí o que acontece? Quer complementar alguma coisa aí? Eu acho assim, aí nesse vídeo dá para, inclusive, responder aquela pergunta que você colocou. Se quiser até voltar um pouco o vídeo. Joga ele sem áudio. Sem o áudio que eu explico. Ali nós temos um catéter dentro do aneurisma. Esse tracinho preto. Isso, e aí eu estou colocando a mola, a famosa mola. A mola está entrando lá dentro do aneurisma. Foi esse aneurisma que sangrou e provocou o AVC. Um AVC hemorrágico na paciente, que é a hemorragia subaracnoideia. Certo. Vamos lá, agora passa mais um vídeo, por favor. Aqui já é o aneurisma, né? Aqui.
Tem áudio, não é? Realmente para eu poder explicar. Aí, assim, aí é o que nós temos de melhor qualidade. Eu gosto de fazer essas imagens para dizer da qualidade que a gente tem. Esse é uma angiografia 3D do Hospital Regional. Aí a gente está tendo uma imagem dos dois principais vasos do cérebro, que são a carótida direita e esquerda, reconstruída em 3D. Isso aí é imagem diretamente do aparelho regional, para ver a qualidade. Tem contraste também? Tem, com contraste, isso aí é uma reconstrução 3D. Essa aí é para mostrar, eu particularmente sou fã dessa imagem que tem uma qualidade e mostra os nossos vasos. Fantástico, isso aí com certeza facilita demais a vida de vocês. Sim. Esse equipamento aqui na hemodinâmica nossa? É a hemodinâmica do Hospital Regional, essa imagem é de dentro do Hospital Regional. Gente, olha que fantástico o nível que nós temos aqui de algo que até bem pouco tempo nós não tínhamos esse recurso, né, doutor? Sim. E que dá uma exatidão muito maior para o trabalho de vocês, uma tranquilidade. Tranquilidade, precisão. Assim, hoje, como eu falei no primeiro bloco, Marabá não deixa a desejar para Belém e para os grandes centros no sentido de tratamento das doenças cerebrovasculares. Anjo-TC e anjo-RM? Anjo-TC, angiotomografia. É um exame feito no aparelho de tomografia em que é injetado um contraste por uma bomba infusora e dá para ver todos os vasos. E a angiorressonância é um exame feito no aparelho de ressonância para estudar os vasos cerebrais. Cada uma tem sua peculiaridade, assim, quem tem contraste a iodo a gente evita a angiotomografia, quem tem claustrofobia a gente evita a angiorressonância, e são os exames de triagem que a gente usa para descobrir se tem doenças cerebrovasculares, principalmente o AVC, o aneurisma, desculpa. O aneurisma que também é sintomático. Sim, a maioria dos aneurismas é sintomático. Quando, assim, doutor, por que a gente é tão proativo na pesquisa de paciente, de familiar de paciente que teve aneurisma? Porque a gente sabe que a maioria são totalmente assintomáticos. E quando ele dá sintoma é porque ele já rompeu. Aí, como é o sintoma, doutor Márcio? A pior dor de cabeça da vida. Pior. Doutor, é como se estivesse explodindo algo na cabeça, associado a vômitos. Muitas vezes o paciente entra em crise convulsiva e coma. Mas assim, o principal sintoma que eu quero que vocês lembrem, pior dor de cabeça da vida. Isso aí sempre nos preocupa. Sempre como neuro nos preocupa. Correr para o hospital também. Correr para o hospital para fazer uma tomografia e descartar sangramento. Doutor, a gente ouve muito, principalmente filme, novela, tem muito, né? Descobrir um aneurisma e precisa operar. Qual o grau de complexidade disso aí? Imagino que a cirurgia do aneurisma é aquela também que a pessoa recebe um calhamaço de documentos lá que ela tem que assinar a responsabilidade, né? Quais são os riscos? Assim, eu acho que o que eu posso passar assim, Patrick, principal, descobriu que tem um aneurisma cerebral, o que eu vejo às vezes, e o que eu fico triste para a investigação, ou a pessoa fica com medo e não trata. Eu gosto de contar casos reais. Recentemente, esse ano mesmo, acho que tem uns 3 meses, eu pude tratar uma paciente do município aqui da região, Curionópolis, que já sabia há 2 anos que tinha aneurisma cerebral e ficou com medo e não procurou orientação. Geralmente é a mesma pessoa que também tira a brincadeira de dizer que eu sou uma bomba relógio e posso morrer a qualquer momento. Sim, isso aí. E aí, assim, o que me deixou triste, depois eu até falei com os familiares dela, que eu acho que quando você não vai em busca de informação e informação correta, você toma decisão embasada em culturas erradas ou informações falsas. Então, assim, doutor, eu fiz o exame e deu uma suspeita de um aneurisma cerebral. Passe com um especialista. Provavelmente você fez um exame de triagem, angiorressonância ou angiotomografia, e eu sempre aconselho, não tome a decisão apenas com a angiorressonância ou angiotomografia. Tem que fazer a angiografia cerebral para ver melhor esse aneurisma, que foi aquela imagem bela. Aquilo ali é uma angiografia cerebral com reconstrução 3D. Sim. Então, que me traz detalhes. E aí, com isso, eu posso indicar ou não tratamento. Falando sobre o tratamento, Patrick, hoje em dia a gente tem as duas principais vertentes de tratamento. A endovascular, que é a neuroradiologia intervencionista, e a microcirurgia, que é abrir a cabeça e fazer a clipagem. É isso que chama cabeça aberta também? Isso, cabeça aberta. Hoje em dia, puxando um pouco de sardinha para a neuroradiologia, nos últimos 10 a 15 anos, principalmente nos últimos 10 anos, a tecnologia do material avançou muito. Então a gente tem conseguido tratar aneurismas que não tratava e ficava para
parte aberta. Então, hoje eu vou te falar que a maioria dos aneurismas são tratados de forma endovascular. E o que isso que diz? Além de dizer, tirar o termo cabeça aberta, é um procedimento que dá para fazer por punção. Ou eu punciono a artéria do braço, que é a artéria radial, ou eu punciono a artéria da virilha, a artéria femoral. E proporcionando um tratamento adequado desses aneurismas para uma possível cura e evitar que seja feita a cabeça aberta. Então, hoje, o que eu posso passar para a população? Diminuiu muito os riscos. Doutor, não existe risco? Não é isso. Existe, mas diminuiu. E a gente tem material, tem tecnologia suficiente para proporcionar um tratamento adequado com a menor chance de complicação. Esse cabeça aberta faz aqui também? Não, infelizmente ainda é algo, mas se Deus quiser, esse ano vai ser resolvido. Pelo menos a gente tem a promessa aí. A gente não tem aqui no regional e nem na rede privada o microscópio de excelente qualidade que precisa. A gente precisa de um microscópio bom para fazer esse tipo de cirurgia. Infelizmente a gente não faz. Tem mais um vídeo aí, o último vídeo. Joga ele aí, por favor, Rodrigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui operando uma cirurgia de neuro. O paciente foi vítima de um acidente de moto. E o doutor Márcio, que é neurocirurgião, quer dar uma palavra para você que gosta de andar de moto. Esse paciente poderia ter evitado essa cirurgia se tivesse usado o capacete e não tivesse ingeridor de deltório. Por favor, sempre que possível, usem capacete e não dirijam sob efeito de álcool. Muito obrigada. Doutor, eu quis colocar esse vídeo porque é a realidade. Nossa realidade, aqui, sim. Né? Eu sei que a grande maioria os leitos de UTI do regional estão ocupados por pessoas que sofreram acidentes, principalmente acidente de motocicleta. Nós vivemos uma região de... As revendas daqui são as maiores vendedoras de motocicletas no país. Paraupebas eu sei que é igual, Canaã eu sei que é igual. Um trânsito louco que a gente tem. Nessa semana mesmo nós tivemos uma morte que chamou muita atenção, né? Um acidente, né? 2 motos colidiram frontalmente, morreu uma pessoa muito conhecida aqui em Marabá, e eu gosto de aproveitar esse tipo de situação, de ocorrência, para que as pessoas realmente elas raciocinem sobre o quão a vida nossa é frágil, né? Como nós somos frágeis como equipamento humano e talvez muita gente às vezes até trate isso de forma irresponsável por pensar, não, mas aqui tem um hospital regional, mas qual garantia que você vai ter que vai ter uma UTI à tua disposição e que vai ter uma equipe médica à tua disposição que já não vai estar atendendo outras pessoas. Então, isso me preocupa muito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Esse vídeo que passou, inclusive, foi ideia da instrumentadora e eu gostei muito no final de ter feito, porque é algo assim, além do AVC, é algo que eu faço muita questão de orientar, de pedir, de solicitar a questão do uso do capacete. Sim. Não existe uma melhor forma de tratar o trauma do que prevenir. Me deixa, como você falou, a gente está atendendo Canaã e Paraupebas, e eu pego a estrada. E saindo de Marabá, principalmente nas cidades ou vilas no caminho, a quantidade paciente de pessoas que você vê sem capacete é triste. E sempre que eu atendo jovem, com sequela de TCE, de trauma de crânio grave, e que não ficou com uma sequela grave, eu pergunto para eles, você já conheceu alguém que faleceu ou está sequelado por um acidente de moto? E todos eles falam, sim. E eu pergunto, por que vocês não usam capacete? Porque assim, a quantidade de sequelados de traumas que seriam evitados ou óbitos que teriam sido evitados com o uso do capacete, vocês não têm noção. O capacete protege muito o cérebro, evita traumas cranianos graves e evita as sequelas neurológicas graves. Então, assim, eu sou totalmente defensor do uso do capacete. Eu já cansei, assim, aqui no Hospital Regional é uma verdadeira escola para mim, porque eu vi história, meu filho saiu da minha roça e ia numa roça a 300 metros. Aí pegou um areião, caiu e bateu a cabeça. Sim. Meu filho só ia buscar algo ali no comércio, foi sem capacete, pegou e ou ficou sequelado grave, ou ficou em coma. A história que você contou aí das 2 pessoas colidindo numa moto é muito, muito triste, porque isso é a nossa realidade do regional. E como você falou, não é só nessa questão, tem um hospital regional.
mas quando vocês têm um trauma de crânio grave, já empaca que está alguma sequela para você. Então, é no sentido de prevenir. Prevenir é a palavra no trauma. E a outra coisa que sempre passa pela minha cabeça, doutor, eu fico preocupado, é que às vezes a pessoa do trauma, aqui sofreu um acidente automobilístico que poderia ter sido evitado, está ocupando um leito de UTI que poderia estar salvando a vida de alguém que teve um AVC, por exemplo. Né? Perfeito. Não só AVC, né? As outras doenças. As outras doenças, porque assim, como a gente sabe que a demanda do hospital regional é para 21 municípios, né? 22 municípios. E aí, as outras doenças, assim... E trauma, não... vamos tratar traumas. Então, se a gente tem que falar de trauma, é prevenção. É prevenção, não beber. Se for dirigir, não beba. Usar capacete, principalmente na nossa região, precisa de mais. Uso de capacete. Ainda nessa parte do capacete, do cuidado com a cabeça, eu já vi muito acontecer aqui, nós já reportamos aqui em várias ocasiões, o cidadão que sofre um acidente, né, às vezes um acidente de moto, foi atropelado, caiu, bateu a cabeça, acha que não deu nada, porque não teve efetivamente ali, né, um sangramento, né, às vezes luxou, né, quebrou o braço, só isso, mas ela acha que não teve nada na cabeça, saiu caminhando, foi para casa e minutos depois morreu. Por que isso acontece? Eu vou aproveitar o teu gancho e falar de duas doenças. Existe esse hematoma silencioso, que é o hematoma, a gente chama de que dá um intervalo lúcido. Geralmente são dias, horas a dias, geralmente dias. O paciente, às vezes, isso eu já vi com criança. Já peguei, por exemplo, um adolescente que caiu de skate e não falou para a mãe. E aí fez um trauma na cabeça, depois de 2 dias entrou em coma. Porque não falou e tinha um coágulo na cabeça. Existe por quê? Principalmente nos jovens, o sangramento não cresce de uma maneira rápida, o cérebro vai ter a complacência e vai se adequando. Mas se continuar crescendo, esse sangue vai dar sintomas. Por isso que tem esse intervalo, que a gente chama de intervalo lúcido. Mas aproveitando esse gancho, Patrick, até é importante falar do hematoma do idoso. Porque o idoso, que geralmente, vou dar o exemplo do nosso próprio presidente, teve uma queda no banheiro, depois de 1 a 2 meses começa a ter alguma alteração. E eu sempre alerto isso, quando o idoso cai, eu atendo o idoso, ou no consultório, ou que passou comigo lá no regional, eu falo para o familiar, sempre fica atento. 1 mês depois, se ele começar a não falar coisa com coisa, ficar desorientado, começar a ter fraqueza em um lado, como se estivesse tendo AVC, opa, tem algo errado acontecendo. E aí é o hematoma do idoso, que geralmente acontece 1 mês após, a 2 meses após o trauma. Que é o hematoma subdural crônico, que foi o que o presidente teve e foi operado e recuperou bem. Como a maioria das vezes, quando chega a tempo, é operado e recupera bem. Certo. Pessoal, quem ligou a TV agora, esse bate-papo aqui foi com o Dr. Márcio Costa, neurocirurgião, nos atendeu aqui muito gentilmente, abriu um espaço na agenda para estar aqui conosco, pelo interesse de prestar esse serviço público, né, de informações para vocês. Tenho certeza que foi muito útil para todos. Quero novamente lhe parabenizar, doutor, por fazer isso também nas suas redes sociais. Vou até colocar aqui para quem queira seguir, tem sempre dicas úteis lá nesse sentido. E é um grande serviço social que o senhor presta. E além da sua própria conduta como uma pessoa daqui de Marabá, que hoje mora aqui, escolheu viver a sua vida aqui, o seu exercício profissional aqui, o que muito nos orgulha de termos aqui um profissional do seu gabarito que poderia muito bem estar em qualquer outra parte do país. E isso, para mim, como marabaense, me orgulha de nós termos essa capacidade hoje, como cidade, como município, de abrigar e segurar profissionais do seu gabarito. Obrigado. Eu agradeço, Patrick, agradeço ao Grupo Correia, a SBT, e podem contar comigo. Assim, para falar de prevenção é comigo, para falar eu gosto, porque assim, se essa notícia mudar a vida de algumas pessoas, perfeito, a gente cumpriu o nosso objetivo. Que é prevenir e levar saúde às pessoas. E já que estamos na semana do AVC, o último recado seu aí sobre o AVC. Dia 29 de outubro é o Dia Mundial do AVC. É o Dia Mundial por quê? Porque o AVC está entre as principais causas de morte e mortalidade do mundo. E como qualquer outra doença, o AVC, a melhor forma é prevenir. Como é que se previne? Fazendo atividade física, não fumando, controlando pressão, controlando diabetes, controlando colesterol, não fazendo uso de drogas ilícitas ou fazendo uso em excesso de drogas ilícitas. Então, assim, previnam para que não venham a ter um AVC que depois que
a lesão já aconteceu, é muito mais difícil para a gente reverter. Certo. É isso. Obrigado, Dr. Márcio Costa. Obrigado a você que nos acompanhou. Um ótimo restante de domingo a todos. Até semana que vem aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio Sinobras. Pode construir, pode confiar.